Fala galera, aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês a história mais arrepiante, mais perturbadora e mais inexplicável que já me aconteceu em todos os meus 30 anos rodando pelas estradas desse Brasil inteiro. Uma história sobre a noite em que eu estava dirigindo completamente sozinho numa rodovia deserta do interior do Mato Grosso. Era madrugada, não tinha absolutamente nenhum outro veículo visível em quilômetros de distância. E meu rádio PX começou a chiar. Alguém me chamou pelo meu apelido de estrada que pouquíssimas pessoas conhecem. E quando atendi pensando que era algum colega caminhoneiro nas proximidades, a voz que saiu daquele rádio era de um amigo meu, um grande amigo que eu conhecia há mais de 15 anos, que tinha sido praticamente meu irmão de estrada durante mais de uma década e que tinha morrido, tinha falecido num acidente terrível exatamente 6 meses antes daquela noite. E durante aquela conversa impossível que durou quase meia hora, ele me contou coisas que só nós dois sabíamos, me deu avisos específicos sobre perigos que eu ia enfrentar, me passou coordenadas exatas de um local onde eu encontraria algo importante. E quando a comunicação finalmente cortou, e eu fiquei sozinho de novo na cabine em choque absoluto, pensei que tinha enlouquecido completamente, que tinha alucinado tudo, até descobrir no dia seguinte que tudo que ele tinha me avisado era real, que os perigos que ele mencionou realmente existiam, e que no local das coordenadas que ele passou havia algo que mudaria tudo. Durante 3 décadas inteiras dirigindo caminhão profissionalmente por esse país continental, atravessando literalmente todas as regiões do Brasil múltiplas vezes, conhecendo cada rodovia importante e cada estrada secundária, eu sempre fui extremamente cético em relação a histórias sobrenaturais. Sempre fui o cara racional que buscava explicações lógicas para tudo, aquele que ria das histórias de caminhoneiro sobre aparições fantasmagóricas, vozes misteriosas no rádio, luzes estranhas seguindo veículos na madrugada. Eu genuinamente achava que tudo isso era lenda urbana, era exagero de gente cansada, era alucinação causada por exaustão e privação de sono. Mas depois daquela madrugada de março na BR-163, depois daquela ligação impossível no rádio PX, que me conectou com alguém que estava morto há 6 meses, eu nunca mais consegui ter certeza absoluta sobre nada relacionado ao sobrenatural. Nunca mais consegui simplesmente descartar as experiências paranormais que outros motoristas relatam, porque eu vivi algo na própria pele que desafia completamente qualquer explicação racional ou científica. Se você quer saber todos os detalhes assustadores dessa experiência, que mudou fundamentalmente minha visão sobre vida, morte e o que existe entre esses dois estados, quem era exatamente o amigo que me ligou do além, o que ele me disse durante aquela conversa arrepiante que me deixa com os pelos em pé até hoje, quais avisos específicos ele me passou que salvaram literalmente minha vida, e principalmente o que eu encontrei no local das coordenadas misteriosas que ele me deu, então se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, deixa aquele like maroto e fica comigo até o final absoluto, porque essa história vai fazer você questionar profundamente tudo o que pensa que sabe sobre a realidade, vai abalar suas certezas mais fundamentais sobre o que é possível e o que não é, e vai mostrar que existem conexões entre pessoas que vão muito além da vida física, conexões que nem mesmo a morte consegue quebrar completamente. Antes de começar a história principal, eu preciso contextualizar para vocês quem era o cara que me ligou naquela noite, porque isso é absolutamente essencial para entender o impacto emocional e psicológico que aquela experiência teve em mim. O nome dele era Ricardo, mas todo mundo na estrada conhecia ele pelo apelido de Trovão, porque ele dirigia rápido demais, acelerava demais, vivia levando multa por excesso de velocidade e o ronco do motor do caminhão dele modificado parecia um trovão mesmo, dava para ouvir de longe quando ele estava chegando. Eu conheci o Trovão há mais de 15 anos atrás. Foi num posto de gasolina na altura de Goiânia. A gente estava coincidentemente fazendo a mesma rota, São Paulo-Belém, e começamos a conversar no balcão da lanchonete daquele posto. Batemos um papo legal sobre estrada, sobre rotas, sobre a vida de caminhoneiro, e decidimos fazer a viagem juntos, um seguindo o outro, fazendo companhia um para o outro pelo rádio PX,
E aquela viagem marcou o início de uma amizade profunda que durou mais de uma década. Durante todos esses anos, o Trovão se tornou praticamente meu irmão de estrada. A gente fez literalmente centenas de viagens juntos. Não necessariamente sempre na mesma rota, mas sempre mantendo contato pelo rádio quando estávamos rodando, sempre parando nos mesmos postos para tomar café e conversar, sempre ajudando um ao outro quando surgia algum problema mecânico ou qualquer dificuldade na estrada. Ele era daquelas pessoas raras que você encontra na vida e sabe imediatamente que vai ser amigo para sempre. Era leal, era honesto, era engraçado, sempre com uma piada pronta, sempre animado mesmo quando as coisas estavam difíceis, e tinha um coração enorme. Vivia ajudando outros caminhoneiros que estavam passando necessidade. Já vi ele dar dinheiro do próprio bolso para cara que estava sem combustível. Já vi ele pagar refeição de desconhecido que estava sem grana. Era realmente uma pessoa especial. E foi exatamente por isso que, quando recebi a notícia 6 meses antes daquela ligação misteriosa, quando um amigo em comum me ligou chorando, dizendo que o Trovão tinha se acidentado, que tinha capotado numa estrada no Pará, que o caminhão tinha pegado fogo e que ele não tinha sobrevivido, eu simplesmente desmoronei, chorei durante dias, fui ao velório e ao enterro completamente destroçado e passei meses ainda processando aquela perda, ainda me acostumando com a ideia de que nunca mais ia ouvir a voz dele no rádio, me chamando de João Calmaria, que era o apelido que ele tinha me dado porque eu dirigia devagar e com calma, o oposto dele. Agora vamos para a história principal. Vamos para o que aconteceu naquela madrugada de março que mudou tudo. Era uma quinta-feira. Eu lembro perfeitamente da data porque era dia 23 de março. E eu estava fazendo uma entrega de Cuiabá com destino a Santarém, transportando insumos agrícolas, fertilizantes e defensivos que precisavam chegar numa fazenda grande de soja na região, e tinha escolhido pegar a BR-163, aquela rodovia longa e às vezes complicada que corta o Mato Grosso e o Pará de sul a norte. Tinha saído de Cuiabá no final da tarde, por volta das 6 horas, e o plano era dirigir a noite inteira porque a estrada estava boa, o tempo estava bom, e eu queria adiantar o máximo possível para chegar no prazo apertado que o cliente tinha exigido. A BR-163, naquele trecho específico entre Mato Grosso e Pará, é uma estrada interessante. Tem trechos excelentes de asfalto novo, mas também tem trechos ainda precários, meio abandonados, e principalmente é uma estrada extremamente deserta de madrugada. Você dirige literalmente horas, sem ver outro veículo, cercado apenas por mata fechada dos dois lados, plantações enormes de soja que se estendem até o horizonte e um céu estrelado absolutamente espetacular porque não tem poluição luminosa. Nenhuma. Estava dirigindo já há umas 5 horas, devia ser meia-noite e pouco. Tinha passado da cidade de Sinop a uns 100 quilômetros, estava num trecho particularmente deserto, onde não tinha absolutamente nada, além de mata e estrada. Não tinha visto nenhum outro veículo fazia pelo menos 1 hora. Estava completamente sozinho ali. Apenas eu, meu caminhão e a escuridão da noite ao redor, quando meu rádio PX começou a chiar. No começo pensei que era apenas interferência normal, aquele chiado aleatório que acontece às vezes por causa de condições atmosféricas ou proximidade de torres de transmissão, então não dei muita atenção. Continuei dirigindo normalmente escutando música baixinho no rádio FM, mas o chiado no PX continuou, ficou mais forte, mais insistente, e então eu ouvi claramente uma voz saindo daquele chiado, uma voz masculina, meio distorcida pela estática, mas definitivamente uma voz humana tentando fazer contato. E aí, João Calmaria, a voz disse, usando aquele apelido específico, tá me ouvindo aí, parceiro? Consegue me escutar? Aquilo me chamou a atenção imediatamente porque João Calmaria era um apelido que pouquíssimas pessoas usavam. Era específico do círculo fechado de amigos caminhoneiros mais próximos, não era algo que qualquer um sabia. Então fiquei curioso sobre quem estava me chamando. Olhei rapidamente para os retrovisores, tentando ver se tinha algum caminhão atrás de mim ou na frente que eu não tinha percebido, mas não tinha nada. A estrada estava completamente vazia nos 2 sentidos, até onde a vista alcançava. Peguei o microfone do PX, apertei o botão e respondi.
Tô sim, tô te ouvindo. Quem é? Onde você está? A resposta veio depois de uns segundos de silêncio entrecortado por chiados, e quando ouvi aquela voz, quando meu cérebro processou o som específico, o tom característico, a forma particular de falar, meu sangue literalmente gelou nas veias. Meu coração parou de bater por uma fração de segundo e um arrepio violento percorreu todo o meu corpo da cabeça aos pés. Sou eu, parceiro. O Trovão, quanto tempo, hein? Faz tempo que a gente não conversa. Soltei o microfone imediatamente como se tivesse queimado minha mão. Pisei no freio instintivamente, fazendo o caminhão reduzir bruscamente de velocidade, e fiquei ali, paralisado, completamente congelado de choque e terror, porque aquilo era impossível, completamente impossível. O Trovão estava morto, tinha morrido 6 meses atrás. Eu tinha ido ao enterro dele, tinha visto o caixão sendo baixado na terra, tinha chorado na beira daquela cova. Então não podia ser ele, simplesmente não podia. Minha mente racional tentou encontrar explicações, tentou processar aquilo de forma lógica. Talvez era alguém fazendo uma brincadeira de extremo mau gosto, alguém imitando a voz do meu amigo morto para me assustar. Ou talvez eu estava tendo uma alucinação auditiva causada por cansaço extremo. Ou talvez era outra pessoa com voz parecida e eu tinha confundido por causa do chiado e da distorção do rádio. Mas no fundo, lá no fundo, eu sabia que não era nada disso, porque aquela voz era exatamente, perfeitamente, inconfundivelmente a voz do Trovão, com todas as características únicas, o jeito específico de arrastar certas palavras, o sotaque característico, tudo. O rádio chiou de novo e a voz voltou, dessa vez soando levemente divertida. Oh, calmaria, sei que você está em choque aí. Sei que deve estar achando que enlouqueceu. Mas não enlouqueceu não, parceiro. Sou eu mesmo, o Trovão. Tô tentando fazer contato com você porque preciso te avisar de umas coisas importantes. Umas coisas que vão acontecer na sua frente ainda hoje. E se você não se preparar, se você não tomar cuidado, você pode acabar vindo para cá mais cedo do que deveria. Entende? E se você está acompanhando essa história e já está com os pelos arrepiados, deixa um like agora. Compartilha esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você está achando, porque o que aconteceu nos próximos 30 minutos foi a experiência mais aterrorizante e mais transformadora da minha vida inteira. Peguei o microfone novamente, dessa vez com mãos visivelmente tremendo, apertei o botão e tentei falar, mas a voz saiu trêmula e fraca. Trovão, eu disse, se é você mesmo, se isso é real e não é minha cabeça enlouquecendo, me diz uma coisa que só você e eu sabemos. Me prova que é você de verdade. A resposta veio imediata, sem hesitação nenhuma. Lembra daquela vez em Fortaleza, uns 8 anos atrás, quando a gente ficou preso naquele posto esperando a tempestade passar, e você me contou, chorando, sobre o divórcio, sobre como estava sofrendo, sobre como tinha medo de perder o contato com os filhos, e eu fiquei a noite inteira te consolando, te dizendo que ia ficar tudo bem, e no final a gente fez aquele pacto. Prometemos que sempre ia cuidar um do outro na estrada, sempre ia estar presente quando o outro precisasse. Lembra disso, João? Lembra do que você me fez jurar naquela noite? Minhas lágrimas começaram a cair incontrolavelmente, porque aquilo era verdade. Aquilo tinha acontecido exatamente daquele jeito, e absolutamente ninguém mais no mundo inteiro sabia daquela conversa, daquela noite, daquele pacto que fizemos. Era algo íntimo demais, pessoal demais, secreto demais, então não tinha como ser pegadinha, não tinha como ser coincidência. Era realmente ele de alguma forma impossível. Trovão, eu disse chorando abertamente agora. Como isso é possível, cara? Você morreu, eu vi seu enterro. Como você está falando comigo agora? De onde você está falando? O que está acontecendo? A voz dele ficou mais séria, mais sóbria quando respondeu. Não sei te explicar direito, João. Não entendo completamente como funciona isso tudo daqui, mas o que eu sei é que eu ainda estou preso de certa forma. Ainda não consegui seguir completamente. Ainda tenho algumas coisas que preciso resolver, algumas pessoas que preciso ajudar. E você é uma delas, você é meu irmão de estrada. Fiz aquele pacto com você, prometi que sempre ia cuidar de você. E essa promessa não terminou só porque eu morri. Então estou aqui tentando te avisar, tentando te proteger de uma coisa ruim que vai acontecer. Me explicou então.
com detalhes específicos e precisos, que mais ou menos dali a umas 2 horas, quando eu estivesse chegando perto da cidade de Moraes Almeida, ia ter uma situação perigosa me esperando, que tinha um grupo de assaltantes operando naquela região, que eles usavam uma técnica específica de colocar obstáculos na pista para forçar caminhoneiros a parar, e quando o motorista descia para verificar ou tentar remover o obstáculo, eles atacavam, roubavam a carga, roubavam o caminhão e às vezes machucavam ou até matavam o motorista dependendo do nível de resistência. Ele me deu instruções detalhadas. Disse que quando eu chegasse no quilômetro específico que ele mencionou, eu ia ver galhos grandes de árvore bloqueando metade da pista, que pareceria ser resultado de vento forte ou acidente natural, mas que era armação, era cilada, e que eu não deveria, sob hipótese alguma, parar o caminhão. Deveria desviar dos galhos, mesmo que tivesse que invadir parcialmente a pista contrária, e acelerar, passar o mais rápido possível daquele local, porque os assaltantes estariam escondidos na vegetação esperando eu parar. Me passou também outras informações. Disse que mais adiante, já quase chegando em Santarém, ia ter um posto de gasolina específico, o posto Beira Rio, e que eu deveria evitar esse posto, não deveria parar lá de jeito nenhum porque tinha algo errado acontecendo lá, algum esquema perigoso, e que se eu precisasse abastecer ou parar para descansar, deveria escolher outro local. E então, para minha surpresa completa, ele me passou uma coordenada geográfica, um par específico de latitude e longitude, e disse que, quando eu terminasse a entrega e estivesse voltando, eu deveria passar naquele local exato, que ficava uns 50 quilômetros fora da rota principal, meio escondido numa estrada secundária, porque lá eu ia encontrar algo importante que ia fazer sentido quando eu visse. Anotei tudo freneticamente num caderno que eu sempre mantenho no painel, as mãos tremendo tanto que quase não conseguia escrever direito. Anotei o quilômetro dos galhos na pista, o nome do posto suspeito e principalmente aquelas coordenadas misteriosas que ele insistiu tanto que eu anotasse corretamente. Tentei fazer mais perguntas. Tentei entender melhor como aquilo tudo estava acontecendo, como ele estava conseguindo se comunicar comigo, se ele estava bem onde quer que estivesse, se tinha alguma mensagem que ele queria que eu passasse para a família dele, mas a comunicação começou a ficar cada vez mais instável. O chiado aumentou dramaticamente, a voz dele começou a ficar entrecortada, distante, difícil de entender, e ele disse apenas mais uma coisa antes da comunicação cortar completamente. Toma cuidado, João Calmaria. A voz disse já quase inaudível no meio da estática crescente. Você ainda tem muito tempo de estrada pela frente, não vai ser agora que você vai vir para cá. Mas toma cuidado sempre, dirige com atenção, não confia em todo mundo. E lembra que eu tô sempre por perto de alguma forma, sempre cuidando de você mesmo de longe. Porque irmão é irmão, não importa em que dimensão a gente esteja. Aquele pacto que a gente fez continua valendo. E então silêncio absoluto, apenas chiado vazio. E por mais que eu tentasse chamar ele de volta, por mais que eu ficasse apertando o botão do microfone, gritando o nome dele, pedindo que voltasse, que continuasse conversando, não teve resposta nenhuma. Apenas o silêncio pesado da madrugada e o ronco constante do motor do meu caminhão. Fiquei parado ali no acostamento durante uns 20 minutos, talvez meia hora, apenas sentado imóvel processando o que tinha acabado de acontecer, olhando fixamente para o rádio PX, como se esperasse que ele fosse chiar de novo e a voz voltasse, as lágrimas ainda caindo silenciosamente pelo meu rosto, a mente completamente bagunçada, tentando entender, tentando aceitar, tentando decidir se aquilo tinha sido real ou se eu tinha realmente enlouquecido. Eventualmente me recompus o suficiente para continuar dirigindo, porque ficar parado ali não ia resolver nada. Então voltei para a estrada, acelerei gradualmente e continuei em direção ao norte. Mas agora estava completamente alerta, hiperatento a tudo ao redor, esperando chegar naquele quilômetro específico que ele tinha mencionado, querendo desesperadamente saber se o aviso era real, se realmente ia ter galhos bloqueando a pista como ele disse. Passou aproximadamente 1h40 desde a conversa, e quando olhei no odômetro e vi que estava se aproximando do quilômetro exato que ele tinha mencionado, meu coração começou a acelerar violentamente, a adrenalina começou a correr nas veias, e então, quando cheguei precisamente naquele ponto,
Quando meus faróis iluminaram a pista à frente, eu vi exatamente o que ele tinha descrito com detalhes. Tinha galhos enormes de árvore bloqueando parcialmente a pista, dispostos de uma forma que parecia natural, mas que agora que eu estava avisado, percebia claramente que era proposital, que estava posicionado estrategicamente para forçar qualquer veículo a reduzir drasticamente ou parar. Fiz exatamente o que o trovão tinha me instruído. Não reduzi velocidade significativamente, apenas o mínimo necessário para manter controle. Desviei dos galhos invadindo parcialmente a pista contrária e acelerei forte, passando dali o mais rápido possível. E enquanto passava, enquanto meus faróis varriam rapidamente a vegetação ao lado da pista, eu vi movimentos. Vi claramente várias silhuetas de pessoas escondidas ali entre as árvores e arbustos, exatamente como ele tinha avisado. Eram realmente assaltantes esperando. E se eu tivesse parado como qualquer motorista normal faria, eu teria caído direto na cilada. Dirigi os próximos 100 quilômetros em estado de choque completo, as mãos agarradas no volante com força, o coração ainda disparado, a mente tentando processar o fato de que o aviso tinha sido real, que o trovão morto tinha realmente me avisado sobre um perigo concreto e específico, que se eu não tivesse recebido aquela ligação impossível no PX, eu provavelmente teria parado, teria sido assaltado, talvez machucado, talvez morto, e isso significava que aquela conversa não foi alucinação, não foi imaginação, foi real de alguma forma que eu não conseguia compreender. Quando finalmente chegou o amanhecer e o sol começou a nascer iluminando gradualmente a paisagem ao redor, parei num posto de gasolina movimentado e seguro. Não o posto Beira-Rio, que ele tinha me avisado para evitar, mas outro posto mais à frente. E fiquei ali sentado na lanchonete tomando café, ainda tremendo levemente, ainda processando tudo, e decidi que precisava verificar, precisava confirmar se aquele posto que ele mencionou realmente tinha algo suspeito ou se aquela parte específica do aviso era paranoia. Perguntei discretamente para o pessoal que trabalhava no posto onde eu estava, fingi que estava apenas fazendo conversa casual e comentei sobre o posto Beira-Rio. Perguntei se era bom, se eles recomendavam, e a reação foi imediata e reveladora. Os caras fizeram cara feia e disseram que eu deveria evitar aquele posto, que tinha fama ruim, que vários caminhoneiros tinham relatado problemas lá, desde combustível adulterado até casos de roubo no estacionamento, e que a polícia estava investigando possível envolvimento dos donos com esquemas criminosos da região. Aquilo confirmou completamente que o trovão tinha me dado informações reais, precisas, que não tinha como eu saber de antemão, que salvaram não só minha vida no episódio dos assaltantes, mas também me pouparam de potenciais problemas naquele posto suspeito. Completei a entrega em Santarém 2 dias depois. Descarreguei os insumos agrícolas na fazenda destinatária, e então chegou o momento de decidir se eu ia investigar aquelas coordenadas misteriosas que ele tinha me passado, aquele local específico que ele insistiu tanto que eu visitasse no caminho de volta. Confesso que fiquei dividido. Uma parte de mim estava com medo. Estava achando que talvez seria melhor simplesmente voltar para casa e esquecer tudo aquilo, deixar para lá, não mexer mais com essas coisas sobrenaturais e perturbadoras. Mas outra parte, a parte que ainda estava conectada com aquele pacto de irmandade que fizemos anos atrás, sentia que eu devia ir, que eu devia confiar nele mais uma vez, que se ele fez questão de me passar aquelas coordenadas mesmo nas condições difíceis de comunicação, deveria ter um motivo importante. Decidi ir. Afinal de contas, ele tinha me salvado, tinha me protegido. Então, o mínimo que eu podia fazer era confiar no que ele estava me pedindo. Então, programei aquelas coordenadas no GPS e comecei a dirigir na direção delas, saindo da rota principal da BR-163 e entrando numa estrada secundária bem mais estreita e precária. Rodei uns 50 quilômetros por aquela estrada de chão batido e asfalto velho, passando por fazendas isoladas e vegetação densa, até que o GPS indicou que eu estava chegando próximo das coordenadas exatas. E então vi um lugar interessante. Tinha uma pequena capela antiga ali, uma capelinha humilde de madeira pintada de branco, que claramente tinha muitos anos de existência, com uma cruz simples no topo
e um pequeno cemitério ao lado, daqueles cemitérios rurais antigos, com cruzes de madeira e algumas lápides de concreto desgastadas pelo tempo. Estacionei o caminhão ali perto, desci e caminhei até aquela capelinha, e conforme me aproximava do pequeno cemitério lateral, conforme andava entre aquelas poucas sepulturas antigas, meus olhos eventualmente pousaram numa sepultura específica que estava mais afastada das outras, e quando li o nome na cruz simples de madeira, meu coração parou completamente de bater. O nome gravado ali, meio apagado, mas ainda legível, era Ricardo Mendes Silva, conhecido como Trovão, e tinha as datas de nascimento e morte, e a data de morte batia exatamente com o dia do acidente fatal que tinha tirado a vida dele 6 meses atrás. Caí de joelhos ali mesmo na frente daquela cruz. Comecei a chorar copiosamente, porque agora eu entendi tudo. Entendi por que ele tinha me mandado especificamente para aquele lugar. Ele queria que eu soubesse onde ele estava enterrado, queria que eu visitasse o túmulo dele, porque aparentemente a família tinha decidido enterrar ele ali, naquela cidadezinha rural do Pará, que era a cidade natal dele, lugar que ele tinha mencionado algumas vezes durante nossas conversas ao longo dos anos, mas que eu nunca tinha visitado, nunca tinha conhecido, e por isso eu não sabia onde ele tinha sido enterrado. Tinha ido apenas ao velório em outro local, mas não ao enterro propriamente dito. Fiquei ali durante muito tempo. Não sei precisar quanto, talvez foi 1 hora, talvez foram 2, apenas sentado na terra ao lado daquela sepultura humilde, conversando em voz alta com meu amigo morto, agradecendo por ele ter me salvado, por ter mantido o pacto mesmo depois da morte, por ter provado que a amizade verdadeira realmente transcende qualquer barreira, incluindo a barreira entre vida e morte, chorando pela saudade, pela perda, mas também sentindo uma estranha sensação de paz, de fechamento, de conexão renovada. Antes de ir embora daquele lugar, entrei na capelinha, acendi uma vela para ele, fiz uma oração mesmo não sendo pessoa muito religiosa, e prometi em voz alta que ia voltar ali regularmente, que ia cuidar daquela sepultura, que ia manter viva a memória dele, e que ia honrar aquele pacto de irmandade para o resto da minha vida. Voltei para o caminhão eventualmente, dirigi de volta para a estrada principal e continuei a viagem de retorno para casa, mas já não era mais o mesmo. Algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. Minha visão de mundo tinha sido completamente transformada por aquela experiência. Hoje, 4 anos depois daquela noite impossível, em que recebi uma ligação no rádio PX de alguém que estava morto há 6 meses, eu ainda mantenho aquele rádio ligado sempre que estou dirigindo, especialmente de madrugada, em estradas desertas, sempre esperando secretamente que ele faça contato de novo, que aquela voz familiar saia do chiado mais uma vez, mas até agora não aconteceu novamente. Aquela foi aparentemente uma comunicação única, um momento específico em que o véu entre os mundos ficou fino o suficiente para permitir aquela conexão impossível. Nunca mais tive outra experiência sobrenatural tão intensa e clara quanto aquela, mas desenvolvi uma sensibilidade diferente, uma percepção mais aguçada, e de vez em quando, especialmente quando estou passando por momentos difíceis na estrada, sinto uma presença reconfortante. Sinto como se alguém estivesse cuidando de mim de longe, me protegendo, me guiando, e eu sei quem é. Sei que é meu irmão de estrada, ainda mantendo aquele pacto que fizemos. Passei a visitar aquele cemitério rural regularmente, pelo menos 3 ou 4 vezes por ano, quando minhas rotas passam pela região. Sempre levo flores, sempre limpo a área ao redor da sepultura. Sempre fico ali uns minutos conversando em voz baixa, atualizando ele sobre minha vida, sobre as novidades, sobre as mudanças, e sempre saio dali sentindo uma paz estranha, uma sensação de que ele está ouvindo de alguma forma, de que aquelas visitas são importantes não só para mim, mas para ele também. Contei essa história apenas para pessoas muito próximas inicialmente, porque tinha medo de ser ridicularizado, de ser chamado de louco, de maluco, mas conforme fui compartilhando, conforme fui abrindo o coração, descobri que muitas outras pessoas, especialmente outros caminhoneiros, tinham experiências similares. Tinha recebido avisos misteriosos no rádio PX, tinha ouvido vozes de amigos mortos, tinha tido sonhos premonitórios que salvaram suas vidas,
e percebi que isso era muito mais comum do que eu imaginava, só que as pessoas não falam abertamente por medo do julgamento. Tem uma comunidade inteira de caminhoneiros que acredita firmemente que a estrada tem seus espíritos, seus guardiões invisíveis, suas presenças misteriosas, que cuidam dos motoristas e tentam proteger os bons, os honestos, os que tratam a estrada com respeito. E agora eu faço parte dessa comunidade. Agora eu sei por experiência própria que eles estão certos, que existe sim algo além do físico, além do material, algo que continua mesmo depois que o corpo para de funcionar. E aprendi algo profundo e transformador com essa experiência toda. Aprendi que os laços verdadeiros entre pessoas, as amizades genuínas, os pactos sinceros, as promessas feitas de coração, essas coisas não terminam com a morte física. Elas continuam existindo em algum nível que não compreendemos completamente, em alguma dimensão paralela ou plano espiritual, e que às vezes, em momentos específicos quando as circunstâncias se alinham perfeitamente, quando há necessidade real e urgente, quando o amor ou a lealdade são fortes o suficiente, essas conexões conseguem atravessar temporariamente a barreira entre os mundos, conseguem se manifestar de formas concretas e mensuráveis que deixam provas físicas irrefutáveis de que não foi imaginação nem alucinação. Nas semanas e meses que seguiram aquela experiência impossível, mergulhei profundamente em pesquisas sobre comunicações pós-morte, sobre fenômenos paranormais relacionados especificamente a rádios e equipamentos eletrônicos, e descobri coisas fascinantes que me ajudaram a processar melhor o que tinha acontecido comigo. Descobri, por exemplo, que existe um campo inteiro de estudo chamado Fenômeno de Voz Eletrônica, ou EVP, na sigla em inglês, onde pesquisadores documentam vozes misteriosas que aparecem gravadas em equipamentos de áudio sem explicação lógica, vozes que muitas vezes são identificadas como sendo de pessoas falecidas tentando fazer contato. Descobri também que os rádios PX especificamente têm uma história longa e documentada de anomalias inexplicáveis, com inúmeros relatos ao longo das décadas de motoristas recebendo mensagens impossíveis, avisos premonitórios, comunicações de origem desconhecida que salvaram vidas ou previram eventos futuros com precisão impressionante, e que a comunidade científica mais aberta já começa a estudar seriamente esses fenômenos, em vez de simplesmente descartá-los como superstição ou fantasia. Li dezenas de livros sobre o assunto, desde obras acadêmicas sérias de parapsicologia até relatos pessoais de pessoas comuns que tiveram experiências similares. E o que mais me impressionou foi descobrir que praticamente todas as culturas humanas ao redor do mundo, desde as mais antigas até as contemporâneas, têm tradições e crenças relacionadas a espíritos de falecidos que retornam temporariamente para ajudar, proteger ou avisar os vivos sobre perigos iminentes, o que sugere que existe algo universal nessa experiência, algo que transcende cultura, religião ou época histórica. Comecei também a prestar muito mais atenção aos sinais sutis ao meu redor durante minhas viagens, coisas que antes eu teria descartado como coincidência ou acaso agora ganhavam novo significado, como por exemplo aquela vez que senti um impulso inexplicável de desviar de uma rota planejada e pegar um caminho alternativo, e descobri depois que tinha havido um acidente grave bloqueando completamente a estrada original poucos minutos depois que eu teria passado por ali, ou aquela outra vez que tive um pressentimento forte de verificar os freios do caminhão, mesmo não havendo razão aparente para isso, e quando verifiquei, descobri que um dos cilindros estava começando a vazar fluido, e se eu tivesse continuado dirigindo, provavelmente teria tido uma falha completa de freios na descida de uma serra perigosa. Comecei a entender que talvez esses pressentimentos, essas intuições repentinas, essas coincidências improváveis demais para serem realmente coincidências, talvez fossem todas formas sutis de comunicação, formas mais discretas através das quais aqueles que já partiram tentam continuamente nos guiar e proteger, e que a ligação no rádio PX tinha sido apenas a manifestação mais óbvia e dramática de algo que estava acontecendo o tempo todo, de formas mais sutis que eu simplesmente não estava prestando atenção antes.
Fiz questão de encontrar a família do Trovão, especialmente a viúva dele e os 2 filhos adolescentes que ele tinha deixado, e contei para eles a história completa do que tinha acontecido naquela noite. Mostrei as anotações que eu tinha feito com os avisos dele. Expliquei sobre as coordenadas que me levaram até o túmulo dele, e a reação deles foi profundamente emocionante. A viúva chorou muito, mas disse que aquilo trazia um conforto imenso para ela. Saber que o espírito do marido ainda estava por aí de alguma forma, ainda cuidando das pessoas que ele amava, ainda honrando os compromissos que tinha feito em vida, e os filhos, que estavam numa idade difícil lidando com a perda traumática do pai, ficaram visivelmente reconfortados pela ideia de que o pai não tinha simplesmente deixado de existir, mas continuava presente de alguma forma invisível. A viúva me contou então algo que eu não sabia. Me contou que nos dias que antecederam o acidente fatal, o Trovão tinha ficado estranhamente introspectivo e melancólico. Tinha falado várias vezes sobre morte de forma inusual para alguém que sempre foi tão cheio de vida e energia. Tinha até mencionado especificamente que se alguma coisa acontecesse com ele, se ele morresse de repente, ele queria ser enterrado naquela cidadezinha rural do Pará, que era a terra natal dele, junto com os avós e outros parentes que já tinham partido, e não numa cidade grande, e que ele tinha feito questão de documentar isso formalmente num testamento simples que deixou guardado, como se soubesse de alguma forma que algo ia acontecer em breve. Aquela informação me deixou ainda mais arrepiado, porque sugeria que talvez em algum nível subconsciente ou espiritual, o Trovão já sabia que a morte estava próxima, já estava se preparando para o inevitável, e talvez por isso mesmo tinha intensificado aquele pacto de irmandade comigo nas semanas anteriores ao acidente, tinha ligado várias vezes apenas para conversar, tinha insistido em me dizer coisas como "Você é meu irmão de verdade" e "Sempre vou cuidar de você, não importa o quê", como se estivesse tentando fortalecer aquela conexão antes de partir, como se estivesse estabelecendo firmemente aquele vínculo que depois se provaria forte o suficiente para atravessar a própria morte. Perguntei à viúva se ela tinha algum objeto pessoal dele que pudesse me dar como lembrança, algo que ele usava frequentemente e que tivesse significado especial. E ela me deu uma coisa que me emocionou profundamente. Me deu o microfone do rádio PX que ele usava no caminhão, aquele microfone específico que ele segurava na mão durante nossas incontáveis conversas ao longo dos anos, e disse que achava que eu deveria ficar com aquilo porque representava a conexão que tínhamos, representava todas aquelas horas de companheirismo na estrada. Levei aquele microfone para casa, guardei ele cuidadosamente numa caixa especial junto com fotos antigas nossas juntos, recibos de postos onde paramos juntos, anotações que ele tinha me dado ao longo dos anos, com dicas de rotas e lugares bons para parar, e aquele conjunto de objetos virou uma espécie de memorial pessoal, um altar privado à memória da amizade que tivemos e que continua existindo de alguma forma, mesmo depois que um de nós atravessou para o outro lado. Comecei a levar esse memorial muito a sério. Desenvolvi uma rotina de pelo menos uma vez por mês, sentar em frente àqueles objetos, acender uma vela e passar alguns minutos em silêncio, apenas lembrando, sentindo, mantendo viva aquela conexão, e descobri que isso me trazia uma paz imensa, uma sensação de que estava honrando não apenas a memória dele, mas também aquele pacto sagrado que fizemos, aquela promessa de irmandade eterna que transcendeu literalmente os limites da vida e da morte. Durante os anos que se seguiram, tive alguns outros episódios menores, mas ainda assim significativos, que pareciam ser sinais dele, como, por exemplo, aquela vez que estava passando por um período especialmente difícil financeiramente, preocupado com dívidas acumuladas, pensando até em desistir da profissão de caminhoneiro e procurar outro trabalho, e de repente recebi uma proposta completamente inesperada de um frete muito bem pago, transportando equipamentos médicos, uma proposta que veio através de um contato que eu nem lembrava que tinha. E quando fui verificar a origem daquele contato, descobri que tinha sido o Trovão anos atrás quem tinha me apresentado àquela pessoa. Então, era como se mesmo morto, ele ainda estivesse abrindo portas para mim, ainda estivesse cuidando da minha vida profissional.
Ou aquela outra vez que estava dirigindo numa noite de chuva torrencial, visibilidade praticamente zero, pensando seriamente em parar e esperar a tempestade passar, mas sentindo também uma pressão interna para continuar, para seguir em frente, e decidi confiar naquele pressentimento. E continuei dirigindo devagar, mas continuei. E descobri poucos quilômetros à frente que tinha um caminhão quebrado parado numa posição extremamente perigosa, sem sinalização adequada. E se eu tivesse parado lá atrás, onde estava pensando em parar, outro caminhão que vinha atrás de mim poderia ter batido naquele caminhão quebrado com consequências potencialmente fatais. Mas como continuei e passei antes, consegui sinalizar adequadamente para o tráfego que vinha atrás sobre o perigo, possivelmente evitando um acidente grave. Esses episódios acumulados ao longo dos anos criaram em mim uma convicção profunda e inabalável de que realmente existe algum tipo de continuidade da consciência depois da morte física, de que aqueles que já partiram não simplesmente deixam de existir, mas continuam presentes de formas mais sutis, especialmente para aqueles com quem tiveram conexões emocionais fortes em vida e que, sob certas circunstâncias especiais, essas presenças invisíveis conseguem intervir de formas concretas e mensuráveis na vida dos que ficaram. Tornei-me uma espécie de porta-voz informal dessas ideias dentro da comunidade de caminhoneiros. Comecei a compartilhar minha experiência mais abertamente em rodas de conversa nos postos, em grupos de WhatsApp de motoristas, em fóruns online especializados, e a resposta foi impressionante. Literalmente centenas de outros caminhoneiros começaram a compartilhar suas próprias experiências similares, histórias que tinham guardado em segredo por anos com medo de serem ridicularizados, e percebi que estava ajudando a criar um espaço seguro onde essas experiências podiam ser discutidas e validadas sem julgamento. Alguns acadêmicos e pesquisadores do paranormal eventualmente souberam da minha história através desses canais, e fui convidado para dar entrevistas, para participar de documentários, para contribuir com estudos sérios sobre fenômenos de comunicação pós-morte. E aceitei todos esses convites porque senti que era importante, que talvez minha experiência pudesse ajudar a avançar a compreensão científica desses fenômenos, pudesse ajudar a derrubar o tabu e o preconceito que existe em torno desses assuntos, pudesse oferecer conforto para outras pessoas que passaram por experiências similares e achavam que estavam enlouquecendo. Um dos pesquisadores que me entrevistou fez uma análise técnica interessante da minha experiência. Explicou que os rádios PX operam em frequências específicas que teoricamente podem ser afetadas por fenômenos eletromagnéticos anômalos e que existe uma teoria em parapsicologia de que consciências desencarnadas poderiam potencialmente manipular campos eletromagnéticos para produzir efeitos físicos mensuráveis, incluindo vozes em equipamentos eletrônicos. Então, do ponto de vista científico, não era completamente impossível que algo assim pudesse acontecer, embora obviamente ainda não tenhamos tecnologia ou entendimento suficiente para explicar completamente os mecanismos envolvidos. Aquela explicação, mesmo sendo especulativa e parcial, me ajudou a me sentir um pouco menos maluco, me deu uma estrutura conceitual, uma linguagem para pensar sobre a experiência de forma que não fosse puramente mística ou religiosa, mas também não fosse totalmente materialista e reducionista. Uma espécie de meio termo que reconhecia tanto os aspectos extraordinários e inexplicáveis quanto a necessidade de manter os pés no chão e não aceitar qualquer explicação fantástica sem evidências. Mantive também um registro detalhado de tudo relacionado àquela experiência, um diário onde anotei cada detalhe que conseguia lembrar, cada sensação, cada palavra dita durante aquela conversa impossível no rádio, as datas exatas, os horários, as condições climáticas, tudo que pudesse ser relevante. E esse diário se tornou uma espécie de documento sagrado para mim, algo que revisito periodicamente para ter certeza de que não estou esquecendo nenhum detalhe importante, que não estou deixando a memória se distorcer com o tempo, como memórias tendem a fazer. E conforme os anos foram passando, conforme fui envelhecendo e ganhando mais perspectiva sobre a vida, sobre a morte,
sobre o significado de tudo, aquela experiência ganhou camadas adicionais de significado. Deixou de ser apenas uma história assustadora ou curiosa sobre o paranormal e se tornou algo central na minha filosofia de vida, na forma como encaro minha própria mortalidade, na forma como valorizo as relações importantes que tenho com pessoas vivas, sabendo que essas relações potencialmente continuam além da morte se forem suficientemente profundas e genuínas. Tornei-me muito mais intencional em cultivar amizades verdadeiras, em criar conexões emocionais profundas com as pessoas importantes da minha vida, porque aprendi que essas conexões são literalmente a única coisa que continua, a única coisa que transcende a morte física. Então, são fundamentalmente as coisas mais valiosas que podemos criar durante nossa passagem limitada por este mundo material. Tornei-me também muito mais consciente da importância de resolver conflitos, de perdoar, de pedir perdão, de dizer as coisas importantes para as pessoas importantes enquanto ainda há tempo, porque entendi visceralmente que a morte pode chegar a qualquer momento sem aviso e que os arrependimentos, as coisas não ditas, os conflitos não resolvidos, esses são os pesos que as almas carregam depois da morte. São as correntes que as prendem, impedindo que sigam em paz. E não quero carregar esses pesos quando chegar minha vez de partir. E não quero que as pessoas que amo carreguem pesos relacionados a mim. Essa consciência aguda da impermanência e da importância das relações transformou completamente a forma como vivo. Tornei-me paradoxalmente mais presente, mais atento, mais grato por cada momento, cada conversa, cada interação significativa, porque sei agora com certeza absoluta que nada disso é garantido, que tudo pode acabar num instante, e que o que fica, o que realmente permanece, são apenas as conexões que criamos e o amor que compartilhamos. E aprendi também a não temer tanto a morte, porque aquela experiência me mostrou de forma concreta e irrefutável que a morte não é necessariamente um fim absoluto, não é necessariamente o apagamento completo da consciência e da identidade, mas pode ser uma transição, uma transformação, uma passagem para algum outro estado de existência que não compreendemos, mas que claramente existe de alguma forma. E saber isso traz um conforto imenso, reduz aquele medo existencial profundo que a maioria das pessoas carrega sobre deixar de existir. Obviamente não tenho certeza absoluta sobre nada disso, não tenho provas científicas definitivas, não posso demonstrar em laboratório que aquilo realmente aconteceu da forma que relato, mas tenho minha experiência vivida, tenho os detalhes que se confirmaram, tenho a certeza emocional e intuitiva profunda de que aquilo foi real, e isso é suficiente para mim. Isso mudou fundamentalmente minha vida e minha visão de mundo, de forma que considero extremamente positiva e construtiva. Hoje, 8 anos completos depois daquela noite impossível na BR-163, quando recebi uma ligação no rádio PX de um amigo que estava morto há 6 meses, quando ele me avisou sobre perigos que realmente existiam, quando ele me guiou até o local onde estava enterrado, eu continuo dirigindo as mesmas estradas, fazendo as mesmas rotas, vivendo a mesma vida de caminhoneiro, mas carrego comigo uma consciência expandida, uma percepção mais profunda da realidade, uma certeza íntima de que existe muito, mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia limitada consegue imaginar. Mantenho o rádio PX sempre ligado quando dirijo, especialmente nas madrugadas solitárias, em estradas desertas, sempre com uma parte da atenção prestando atenção àquele chiado de fundo, sempre esperando secretamente que aquela voz familiar saia da estática mais uma vez, que meu irmão de estrada faça contato novamente, que ele precise me avisar sobre algum outro perigo ou simplesmente queira conversar como fazíamos nos velhos tempos. Mas até agora não aconteceu de novo, pelo menos não daquela forma tão dramática e óbvia. Mas sinto sua presença de outras formas, mais sutis mas não menos reais. Sinto nos momentos em que uma intuição repentina me faz mudar de rota e evitar um problema. Sinto quando estou particularmente desanimado e de repente lembro de alguma piada que ele contava, e isso me faz sorrir. Sinto quando olho para aquele microfone de rádio guardado na caixa memorial e uma onda de paz e gratidão me invade.
Sinto quando visito o túmulo dele naquele cemitério rural isolado e tenho a sensação clara de que ele está ali comigo de alguma forma apreciando a visita. E continuo cumprindo aquele pacto que fizemos há tantos anos atrás naquela noite chuvosa em Fortaleza, aquela promessa de sempre cuidar um do outro, de sempre estar presente quando o outro precisasse, e mesmo que ele não esteja mais aqui fisicamente, mesmo que seu corpo esteja enterrado naquele cemitério rural, a essência dele, o espírito dele, a amizade dele, isso tudo continua vivo dentro de mim, continua me guiando, continua me protegendo, continua me fazendo uma pessoa melhor. E se você chegou até este ponto final desta história longa e intensa, se acompanhou pacientemente cada detalhe desta jornada extraordinária que transformou completamente minha vida e minha compreensão da realidade, eu quero sinceramente te agradecer pela atenção e pela abertura mental. E quero te fazer algumas perguntas finais para reflexão profunda. Você acredita que a consciência continua existindo de alguma forma depois que o corpo morre? Você acredita que é possível manter conexões com pessoas que já partiram fisicamente? Você acredita que o amor verdadeiro e as amizades genuínas podem transcender literalmente a barreira entre vida e morte? Você já teve alguma experiência pessoal que sugeriu que existe algo além do mundo material que conseguimos ver e tocar? Porque eu não acreditava em absolutamente nada disso antes daquela noite. Era completamente cético, totalmente materialista. Achava que quando a pessoa morria, simplesmente deixava de existir e ponto final. Mas aquela experiência direta e inegável me forçou a reconsiderar tudo. Me forçou a admitir que minha visão de mundo anterior era limitada demais, simplista demais, que a realidade é infinitamente mais complexa e misteriosa do que eu imaginava. Muito obrigado de coração por terem me acompanhado até o final absoluto desta história, que mudou fundamentalmente quem eu sou como pessoa. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele like bem dado, compartilha este vídeo com alguém que também já passou por experiências paranormais ou com alguém que está lutando com o luto e a perda de alguém querido e precisa desesperadamente de esperança, de que talvez a morte não seja realmente o fim definitivo de tudo. E me conta nos comentários, você acredita na minha história? Você acha que foi real ou acha que eu estava alucinando? Você já viveu algo similar? Você já recebeu sinais ou mensagens de pessoas que já partiram? Porque quanto mais compartilhamos essas experiências, quanto mais conversamos abertamente sobre esses assuntos, geralmente considerados tabu, mais percebemos que não estamos sozinhos, que milhares de pessoas ao redor do mundo todo têm experiências parecidas. E talvez, apenas talvez, todas essas experiências acumuladas apontem para uma verdade profunda sobre a natureza da realidade que a ciência materialista tradicional ainda não conseguiu explicar adequadamente, mas que um dia talvez consiga. E lembre-se sempre, cuide bem das pessoas que você ama, enquanto elas ainda estão aqui fisicamente. Diga as coisas importantes, perdoe os erros, resolva os conflitos, crie memórias bonitas, construa conexões profundas e genuínas, porque essas conexões são literalmente a única coisa que realmente importa, a única coisa que continua, a única coisa que transcende a morte e permanece eterna. E se a minha experiência ensinou alguma coisa, ensinou exatamente isso, que o amor verdadeiro e a amizade genuína são literalmente mais fortes do que a morte. São forças que continuam operando mesmo quando um dos envolvidos já atravessou para o outro lado. E essa é provavelmente a verdade mais bonita e mais reconfortante que alguém pode aprender nesta vida passageira e preciosa que todos nós estamos vivendo.